Calma, pessoal. O Roger Guedes está descartado. Muitos aí preocupados se ia trazer o Roger Guedes, não queriam o Roger Guedes. E calma, Roger Guedes descartado, não joga no Flamengo, tá certo? Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Fala do Flamengo, hein? Terminou o ano com a segunda maior arrecadação entre os clubes brasileiros. E os cofres do rubro-negro devem estar ainda melhores pro ano que vem, 2025. Gente, o ano que vem é mês que vem, tá? Sim. Que loucura, hein? Vamos ver na reportagem. O Flamengo vive em um clima de mudanças rumo a 2025. O clube finalizou a temporada de 2024 com 2 títulos, Carioca e a Copa do Brasil. E isso rendeu ao time a segunda maior arrecadação em premiação entre os clubes brasileiros, totalizando 178,3 milhões de reais. A Copa do Brasil foi a competição em que o rubro-negro mais arrecadou, com 93 milhões. E por ter ficado em terceiro lugar no Brasileiro, ganhou mais de 43,3 milhões em premiações. Com isso, 2025 deve começar de vento em polpa para o rubro-negro e para os planos do novo presidente. Está previsto que o clube inicie o ano com 3 milhões em caixa. Em 2024, o Flamengo gastou quase 400 milhões em reforços. Na temporada, o clube trouxe nomes como De La Cruz, Vinha, Léo Ortiz, Plata e Alcaraz, e que rendeu um bom desempenho à equipe. Agora, o foco será em novas contratações para o próximo ano. Por enquanto, o BAP deve fazer reuniões para pensar como será 2025. Uma coisa é certa, o técnico seguirá sendo Felipe Luiz, que tem contrato por mais um ano. O casamento, que deu certo esse ano, promete render ainda mais frutos na próxima temporada. Vene Casagrande tem novidades sobre a vinda do dirigente português José Boto pro Flamengo. Ai, meu Deus, caiu o violão. Ai, meu Olha, Deus. não brinca comigo não, hein, gente? Que susto. Vai, Vene, fala. Pô, Pachuca, calma aí, não me dá esse susto. Vem, Tchutchuca! Pô, que susto que ele veio. Mas enfim, vamos falar sobre o José Boto, já que você me perguntou aí. Sim, temos novidades. Ele já tem data para chegar. Ele vem após o Natal, embora ele esteja finalizando o trabalho dele no time croata, que ele está trabalhando agora. É esse aí da tela, né? Exatamente. É o dirigente português, fez bons trabalhos no Benfica. Dirigente no Shakhtar. de quê? Ele vai ser o diretor de futebol do Flamengo. Basicamente, ele vai assumir o cargo que hoje é do Bruno Spindel. Ele vai assumir esse cargo e ele gostaria de trabalhar com o JP Sampaio ao lado dele. Porém, o JP Sampaio recusou a proposta do Flamengo nessa quinta-feira. Ele entrou em contato com o José Boto, que era quem estava conversando com o JP Sampaio, até porque eles são bem próximos, e ele recusou, ele preferiu ficar no Palmeiras. Mas o diretor, o José Boto, ele já vem trabalhando, já vem se reunindo com os novos mandatários do Flamengo para poder alinhar tudo para 2025. E aí muita gente me pergunta sobre o Roger Guedes, se é um nome de fato que a nova diretoria quer contratar. Não procede. Esse nome não agrada nem a José Boto, nem ao técnico Felipe Luiz. Não procede, até porque, Fernandinha Maia, vamos lá, não dá para falar de contratação nesse momento. Primeiro, a nova gestão ainda nem assumiu. Segundo, nem teve a transição. O que quer dizer a transição? Quanto que o Flamengo gastou e quanto que o Flamengo vai gastar com contratação feita na última janela de transferência? Né? Quanto que o Flamengo vai ter em caixa? Quanto que o Flamengo terá que investir no novo terreno? Porque foi comprado pela atual gestão do Rodolfo Landim. Então, essa nova gestão, ela só vai começar a pensar em contratação e fazer contratação que custa alto, que é o caso do Roger Guedes, depois de analisar todos os papéis. Eu estou aqui explicando de uma maneira sucinta para o torcedor entender. Então, eles precisam ter acesso aos documentos. Vene, mas o que eles precisam fazer para ter acesso? Essa gestão do Rodolfo Landim precisa iniciar o processo de transição. E o Landim, até o momento, só está dificultando. Por exemplo, ontem ele não foi ao clube, ou seja, o processo de transição não começou. A nova gestão, como é que vai falar de uma contratação tão cara como é a do Roger Guedes sem ter acesso à papelada? E uma coisa a gente pode ter certeza, essa nova gestão não vai pôr a saúde financeira do clube em risco para fazer grandes contratações. Não vai ser isso. Primeiro eles precisam entender quanto eles terão em caixa e depois disso, pensar na montagem do elenco. Mas o José Boto já vem... Ele tá vindo. Ele tá vindo. Aqui, ó, na tela, ó. Ele vem nadando, Pedrosa. Sabe o que me falaram aqui no ponto? Esse aí é o Botafogo. Subiu, fez a graça no Mundial e desceu. Não tá cabendo. Eu não tô pegando essa Esse foi o Big Boy. Pô, Big Boy, não brinca comigo. Com o meu fogão. Já o Flamengo aguarda a chegada de José Boto para ser o novo diretor técnico do time.
O último compromisso do dirigente na Croácia será nesta sexta-feira pelo campeonato local. Após isso, ele deve chegar ao Rio para assinar com o rubro-negro. Boto é um velho conhecido de Jorge Jesus, já que trabalhou no Benfica por 6 anos. Ele também tem uma boa relação com o zagueiro Davi Luiz. O time da Gávea inicia a pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos em janeiro. Inicialmente, a equipe treinará em uma universidade da Flórida. Depois, encara o São Paulo no dia 19, na casa do Inter Miami. A delegação volta para o Brasil no dia 24 do mês que vem, para a sequência da temporada. Vamos falar sobre Roger Guedes. O Corinthians quer a volta e o Flamengo está de olho com o BAP, o novo presidente. Por onde tem jogado o Roger Guedes? Na atual temporada pelo Al Rayyan, a gente tem o mapa aí de movimentação dele, ou como dizem, o mapa de calor, não é isso, André? Exatamente. Ele está em todo lugar do ataque? Está se movimentando, hein? 21 jogos, 11 gols e 1 assistência. Você que é um grande leitor e analista desses mapas, Eugênio, o que você vê nesse mapa de movimentação aí do Roger Guedes? Ele tem atuado um pouco mais longe do gol, né? Embora tenha também um período ali, né? Um pedaço dele dentro da área, mas ele tá voltando muito ali, até no meio de campo tá bem marcado ali, né? Então, eu não tenho visto, não sei, não tenho acompanhado, mas por esse mapa aí, é um jogador que se movimenta muito, deve estar trabalhando muito na construção das jogadas também, né? E quem tem posse de bola, é importante lembrar, né? Esses mapas, eles indicam onde o jogador tocou na bola, não é onde ele esteve sem a bola. Me parece que ele está atuando também como um criador, como um organizador de jogo ali, porque ele pega na bola muito atrás, né? Muito perto do meio de campo. Nessa ele apareceu como quase um centroavante ali, mas... chega na área também. Apareceu no segundo pau, na verdade, ali para fazer o gol, para aproveitar. Mas é sempre importante destacar que ele está na mira do Flamengo, como está escrito ali, ó, está na mira, tem nada acertado. Mas seria um bom reforço para o Flamengo, Mari? Eu gosto do jogador. O Flamengo ele perde o Gabriel, que, entre aspas, também com essa versatilidade do que ele já atuou nessas últimas temporadas do Flamengo. O Guedes, ele sai do Corinthians e, de fato, o Corinthians sente muito a ausência dele, né? De como ele dialogava com os companheiros, de como chamava a responsabilidade, principalmente por esse lado esquerdo do campo, onde a jogada do gol agora foi construída. Eu acho que ele é um reforço, principalmente pelas áreas em que ele pode atuar. O Flamengo ainda na perspectiva de recuperar o Pedro, ele pode ser esse cara que aparece mais centralizado, ele pode atuar pelos lados, ele pode atuar um pouco mais recuado, mas é um jogador que é muito decisivo, né? Que contribui com gols, contribui com assistências. Não ficou tanto tempo fora do futebol brasileiro, então esse tempo de adaptação ele não é tão longo. Eu acho que é um bom nome para o Flamengo, sim. Tecnicamente é um cara que acrescenta demais, é um jogador indiscutível, o que ele fez no Corinthians, a Mara lembrou bem, o Corinthians sofreu depois da saída dele. É um cara que a princípio seria o substituto pro Pedro, ele tem se movimentado muito, né, jogando em diferentes funções, mas tem atuado mais como um centroavante, então acho que seria o cara para substituir o Pedro. Na volta do Pedro ele poderia jogar ali atrás do Pedro, ao longo da carreira também jogou pelo lado, acho que hoje talvez mais jogando centralizado, mas teria essa possibilidade. É um cara que também é muito midiático, então assim, até nesse peso da saída do Gabigol, lógico, não estou comparando o tamanho dos dois em relação à repercussão, até porque o Gabigol é um dos maiores ídolos da história do clube. Cara de personalidade de forte, personalidade, não, então assim, até nesse sentido também seria um similar. Então, tecnicamente, eu acho que é um cara que acrescentaria muito, sobretudo nesse primeiro momento, em relação à substituição do Pedro, e depois poderia ser, não sei se titular, mas seria uma peça importante. A minha questão em relação à chegada dele é que é um jogador que não se destaca na intensidade sem a bola. E isso é uma marca muito forte do Felipe Luiz, desde o primeiro dia. Então eu tenho receio enquanto que seria uma dificuldade para o Flamengo conseguir ter esse estilo do Felipe Luiz. Ele falou até, quando o time estava cheio de lesão, ele falou, olha, não vou abrir mão disso, inclusive correndo os riscos que propõe. Se o cara fizer gol todo jogo, André,
um gol a cada 2 jogos. Sim. Os outros correm por ele, André. Ou não? Não tem mais isso no futebol de hoje? Hoje é difícil. Tem que ajudar, assim. né? Exato. Então, esse é o meu ponto. Em relação à intensidade que ele vai promover, ainda mais dependendo também de quem vai estar formando o ataque, que o Flamengo possa ter. Porque, tecnicamente, acho que é um cara que dispensa comentários. Dentro dessa versatilidade que a gente observa do Roger Guedes, pode jogar mais enfiado, pode jogar pela ponta. A gente viu ali o mapa de calor, ele aparecendo em vários lugares. Você, especificamente, que posição você imagina o Roger Guedes jogando? Eu acho que hoje, pensando no Flamengo, o ideal seria como o substituto do Pedro. Assim, é o seu centroavante. Ou jogar numa formação com 2 atacantes, assim, ele mais centralizado. Acho que eu iria dessa forma hoje. Fez com o Yuri Alberto no Corinthians. Exato. Né? E aí deu muito certo. Que antes, lembra, até se falava, né? Os 2 juntos, como é que vai funcionar? E no final deu muito certo. Então talvez fosse a melhor forma que eu veja dele se encaixando no time do Flamengo. Eugênio Leal, Roger Guedes, possibilidade para o Flamengo 2025. É o novo Flamengo, nova diretoria, mas com a pressão de sempre. O clube não muda, né? Muda a pessoa que está no comando. Eu acho que há uma promessa, né, de um Flamengo com uma gestão mais profissional do futebol, e a minha grande expectativa é essa para a temporada. Que o Flamengo tenha um comportamento diferente no dia a dia, no trato com os seus jogadores, no planejamento técnico. Entendo que há uma dificuldade muito grande no Flamengo de manter, e não é só do Flamengo, né, pelo calendário que a gente tem no futebol brasileiro, manter um nível que se espera do time durante toda a temporada. Então, em função disso, é importante ter um elenco que seja ele todo usado, que você possa, em algumas competições, usar uma equipe alternativa. Não vejo muita saída no futebol brasileiro hoje. E o Roger Guedes tem essa questão. Tecnicamente, acho que é um jogador que agrega. Se for montado um esquema, por exemplo, o Gabi estava jogando. Sim. E o Gabi não participa tanto sem a bola também. Então, se o Felipe Luiz conseguir montar um sistema que o deixe ali com a responsabilidade menor no momento sem a bola, mais avançado, mais perto da área, só dando aquela pressão na saída de jogo do adversário, talvez ele consiga preencher essa parte do sem a bola, que com a bola a gente sabe que ele tem muito talento, que ele tem inteligência, leitura de espaço ali para agregar o Flamengo. O Gabigol estava jogando, você exagerou um pouco, né? Jogou alguns jogos, poucos. Não, desde a entrada do Felipe Luiz, o Gabigol virou titular até a final da Copa do Brasil, quando ele deu aquela declaração que não foi bem digerida pelos dirigentes do Flamengo, que o afastaram do time, por decisão dos dirigentes. Depois ele voltou, teve um jogo só que ele foi reserva. Depois nessa retinha final ali, depois que ele foi liberado de novo para jogar, ele voltou a ser titular, só teve um jogo que ele ficou no banco. Na questão da marcação ou da não marcação, você vê semelhanças? Gabigol, Roger Guedes? Vejo. Ou seja... São jogadores que atuam com a bola no pé, né? Basicamente. Não são exatamente... O Gabigol, ano passado, teve muitos problemas por isso, porque especialmente durante o período do Sampaoli, o Sampaoli queria que ele voltasse para marcar pelo lado do campo, e não é a característica dele, ele não fazia. Inclusive, a gente fez aqui a análise tática na final da Copa do Brasil, o jogo de ida no Maracanã, que o São Paulo venceu o Flamengo, como havia aquele corredor ali pelo lado esquerdo, né? Esquerdo do São Paulo, direito do Flamengo. Porque no posicionamento que o São Paulo tinha colocado, ele imaginava uma participação mais efetiva do Gabi sem a bola, e não é a característica dele, o São Paulo criou muito por ali. Mas isso já faz parte do passado. Já estamos falando de 2023, quando 25 bate as portas. Que posições o BAP teria que se preocupar, o Felipe Luiz, para reforçar o Flamengo para 2025? Acho que primeiro o ataque. Uhum. O ataque, porque o Pedro só volta no meio do ano, e a gente sabe, sempre quando o jogador volta de um período longo de afastamento, ele demora um tempo para se adaptar, para recuperar o ritmo. E ele não tem hoje, saiu o Gabi, o Carlinhos não é um jogador nível Flamengo, então acho que ele precisaria contratar pelo menos 2 grandes centroavantes. Jogadores de área, jogadores que... Claro que você não vai contratar 2 no mesmo nível, um para ser a referência do time e outro para compor o elenco até a volta do Pedro. Tem que buscar homem de área. De resto, acho que o Flamengo tem, talvez
um volante para o lugar do Alan. Não sei se o Alan fica, mas é um jogador que não respondeu no Flamengo. Tem que ver como vai ser a situação da lateral direita com relação a Varela e Wesley, se vão ficar, se não vão ficar. O Davi Luiz talvez encerre a carreira, então mais um zagueiro para compor ali atrás. Pensar um pouco na condição física do Arrascaeta também, né? O Arrascaeta é um jogador... Arrascaeta e Bruno Henrique já caíram de produção. Eu acho que o Flamengo passou por isso nessa temporada, de ter o De La Cruz fora por conta de lesão, a condição física do Arrascaeta, que muitas vezes joga no sacrifício, e aí você abre espaço para o Gerson fazer o que fez na temporada, mas acho que talvez também pensar um pouquinho nesse setor. O De La Cruz é um jogador que a gente sabe que não vai aguentar a pegada de 100% da temporada. Ele foi muito bem até onde aguentou, depois cansou e não conseguiu mais responder. Então é uma necessidade ali de jogador para... O Flamengo trouxe o Alcaraz, que pode tentar fazer essa função ali, talvez mais um meia, um meia que possa ser o cara que vai dividir ali o espaço com o Arrascaeta, né? Hora joga um, hora joga o outro e tal. Também é algo interessante, algo importante. Lembrando que o Flamengo, né, trouxe ao longo desse ano outros jogadores que estão ali, que estão jogando. Alguns estão voltando de lesão, o Luiz Araújo voltou de lesão, tem o Plata, tem o Michael, o Cebolinha, tem o Cebolinha para voltar. Tem muita gente que ficou afastada aí que vai encorpar ainda mais esse time. Você falou 2 centroavantes. Fiquei pensando, no Brasil teria provavelmente trazer alguém de fora, América do Sul. Não tem tanta oferta assim de centroavante, tem? A posição de centroavante, né, o cara que faz o gol, é a mais cara do mundo, né? E é a mais rara também, porque você quer alguém que coloque a bola para dentro. Mas o Flamengo tem potencial econômico e tem scouts para trazer. O Botafogo foi achar lá o Igor Jesus. Se procurar, você acha. Provavelmente fora, né? Se procurar, a gente termina o você Campeonato acha. Brasileiro com o Yuri Alberto e Alejandro, artilheiros, né, da competição. Olha aí. Quem sabe o Alejandro. É um cara que se valorizou muito esse ano. Valorizou. Talvez não para ser o titular absoluto, mas vai que ele entra e resolve e dá resultado. Se você olhar no mercado, com o potencial de investimento que o Flamengo tem, ele pode fazer contratações que outros clubes não pensariam a essa altura. E tem, por outro lado, quando o Pedro Raul foi foi artilheiro, né, pelo Goiás, que também fez uma temporada espetacular, mas não conseguiu replicar em Vasco, em Corinthians. O Alejandro já está aí no mercado há algum tempo e esse ano foi só esse ano que ele apareceu, mas quem sabe aproveita uma onda aí, como eu acho que no Galo, né? Depois... Sobretudo o último semestre, né? A reta final da temporada dele foi um absurdo. Eu acho que ele poderia ser uma opção, talvez não para ser o titular absoluto, mas para quem sabe ganhar essa posição. Eu estou aqui a partir das dicas aqui dos companheiros, né? Acho o Yuri difícil ele tirar do Corinthians, mas se fuçar, acha, Abel. Corre atrás que aparece. O Grêmio achou Luizito Soares. Não. Corre atrás aí que aparece, né? E também tem a questão do convencimento, né? Porque por mais seja o Flamengo, você jogar pelo Flamengo já é um atrativo, mas é aquela coisa, você vai ser referência. Mas o Pedro, quando voltar de lesão, aí eu não sei como é que vai ser. Mas até lá, se o cara arrebentar, ele já se colocou na vitrine, vai brigar por posição e tal. Por isso que talvez seja legal um atacante versátil, que você consiga pensar para ser o substituto do Pedro, mas com possibilidade dele jogar em outra função quando o Pedro voltar. Então também pode ser então, o cara que queira disputar a posição mesmo com o Pedro. Tô aqui, tenho 6 meses aqui, inclusive Mundial de Clubes. Olha só, vai jogar a primeira fase de Libertadores, vai jogar Mundial de Clubes até o Pedro voltar. Olha só o quanto que não é. E aí, se o cara arrebentar e o Flamengo não quiser, pode vender no meio do ano. Alguém falou aqui no meu ouvido, Roberto Firmino não seria uma boa? Seria ótimo. Mas qual que é a situação do Firmino? Tá jogando na Arábia? Tá, no Al-Ahly, da Arábia Saudita. Ganhando um pouquinho de... nossa. Hã? A gente tá tranquilo. Tecnicamente é muito bom jogador, mas nunca foi exatamente o camisa 9. Nunca foi o camisa 9 como... Nunca foi o camisa 9, mas fazia gol direto. Fazia vindo de trás ali. Não é essa a função exatamente, mas... Mas é o cara que, por exemplo, se precisar jogar numa forma diferente, e aí depois jogar como não sei como é que ele anda. E jogando atrás do Pedro, taticamente ele poderia funcionar. Esse é o cara que poderia ser o substituto e também jogar junto num segundo momento. Mas voltando à realidade... Porque agora a gente... Foi uma viagem.
Quais posições você concorda com o Eugênio que precisa do Flamengo? Para mim, assim, prioritariamente é um atacante. Assim, aquele que seja titular, nem que seja só num primeiro momento, mas é desse peso. Se mantiver o Wesley, aí eu acho que não precisa de lateral direito titular, porque o que o Wesley entregou no último semestre o credencia. E aí as questões pontuais. Assim, então, um volante para compor elenco, um zagueiro numa eventual saída do Davi Luiz. Mas assim, de uma urgência para chegar e já jogar, eu veria como centroavante. Até porque tem muitos jogadores retornando. O Flamengo fez já um mercado de meio de ano forte, muito por conta das lesões. Então, por exemplo, você tem 3 laterais esquerdos de grande nível. Só para Ayrton Lucas e Alexandre. Então, mostra como o elenco já está bem encorpado, muito lógico, para suprir as ausências que teve ao longo da temporada. Mas é um aspecto. E também interessante também na hora que for mapear o mercado, o Flamengo tendo aprendido o que foi a última campanha, se for contratar jogadores de seleção, isso também tem impacto. E o Flamengo sentiu muito isso com os uruguaios. Não que sejam más contratações, não é isso. Mas os desfalques. Então isso você tem que levar em conta. Isso é uma crueldade. É cruel, na minha opinião, mas é a realidade. Qual clube ou qual dirigente ou quem de nós não iria atrás de jogadores de seleções? Só que você contrata vários jogadores que defendem seleções e você é castigado porque o campeonato não para durante uma Copa América, durante uma data FIFA. É um absurdo. Mas realmente, já que esse absurdo existe de repente você tem que tomar cuidado, então? Normalmente, assim, os argentinos são mais fáceis, porque os argentinos de seleção, quase todos, não todos, já estão na Europa. Já estão muito bem empregados. Então, assim, os do mercado sul-americano dificilmente vão para a seleção, então você pode trazê-los. E tem vários exemplos aqui. Tem vários bons. Bom. Verrete, Cano. Lá o Conca lá atrás e tal. Nunca foi jogador de seleção, mas aqui para o nosso mercado funciona muito bem. É o que o Garro está fazendo, né? O Garro. Esse ainda pode ir, né? O Uruguai acaba indo para a seleção. O chileno vai para a seleção. O peruano vai para a seleção. Colombiano. O Paraguai vai para a seleção. O Richard Rios. Mas o argentino, normalmente, da seleção já está fora já está na Europa. Então, talvez seja melhor, se for olhar para o mercado sul-americano, olhar para um jogador argentino. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? E segundo o Vene Casagrande, Roger Guedes não vai jogar no Flamengo. Não é interesse da nova diretoria, não é interesse do treinador atual, né? E outras, eles não podem fazer contratações agora, eles nem sabem como é que está a estrutura do Flamengo financeiramente, né? Essas questões, a gente sabe que o Flamengo tem muita grana, tem bastante dinheiro, mas ninguém sabe como é que eles deixaram os cofres do Flamengo, como é que deixaram as dívidas para ser paga, né? Como é que deixaram essa situação do estádio, né? Quantos milhões vão ter que pagar, então tem tudo isso, né? E até onde se sabe, o Rodolfo Landim nem chegou lá para fazer essa transição, para passar, para falar como é que tá as coisas, né? Então isso tá dando indício que o negócio pode dar uma segurada, uma enxugada aí, né, nos custos do Flamengo. A gente sabe que esse estádio, o Flamengo vai tirar boa parte dos seus cofres, então é uma boa grana essa que poderia ser investida em elenco, né, mas vai ser investida no estádio. Então a gente sabe que o Flamengo é uma equipe bilionária, uma equipe que lucra muito dinheiro, mas é isso. Nem tudo que se arrecada é lucro. Arrecada muito, mas também gasta muito. Então, vamos ver aí o que pode acontecer. Mas, segundo o Vene Casagrande, Roger Guedes está descartado, não vem jogar no Flamengo. Então, para vocês que estavam preocupados, com medo de Roger Guedes vir jogar no Flamengo, já fica tranquilo, despreocupado, que eles não vêm jogar no time do Flamengo na próxima temporada. Mas e aí, quem vocês gostariam de ver jogando pelo Flamengo na próxima temporada? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Esse for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!